Bah! Sejam bem-vindos, o bar está aberto. Hoje aqui em Viamão, né, Camila? Dia histórico para o nosso programa. O máximo que a gente tinha chegado até agora era nos entornos de Passo Fundo, ali na grande Getúlio Vargas. E hoje a gente tem a alegria e o prazer de estarmos aqui em Viamão com essa família tradicionalíssima, não só daqui, mas acabamos de saber também lá de Passo Fundo, produtores de trigo da nossa região e que decidiram empreender e começar com azeite de oliva já faz algumas décadas aqui Exato. em Viamão. Então nós estamos aqui com André Guelzer e seu Lucídio Guelzer. Quem começou, seu Lucídio? Estamos aí. Na realidade, eu queria comer azeite honesto. E daqui no Brasil era muito difícil, como continua sendo. Então resolvi plantar numa área que a Embrapa dizia que não ia dar certo. A realidade acabou dando por causa da teimosia. E hoje eu estou comendo um azeite honesto. Não precisava todas essas medalhas que está tirando. As medalhas já estão no lucro. Na realidade, é lucro total. O azeite é espetacular e faz um bem danado para a saúde. E principalmente para a alegria da gente. Que bom. Então queria começar agradecendo a Bayer, Pioneer e Jato, que entraram nessa aventura de mostrar o agro para a sociedade brasileira. E a gente quer saber o início. Como começou essa aventura de produzir olivas no Rio Grande do Sul? Isso foi, o pai falou bem, né? Uma das coisas que culminou nessa função da família entrar nesse segmento foi justamente porque a nossa família é Cittoni e Guelzer, né? Então é alemão com italiano. E a gente sempre consumiu, né? Ambos gostam de comer. Exato, ambos gostam de comer. E a gente sempre consumiu em casa, a gente consumia azeite de oliva e banha de porco. Então, banha de porco até hoje a gente cria ali na fazenda para abate, para a gente ter ali umas latas de banha para consumir. E o azeite de oliva, quando a gente começou a viajar para fora do Brasil, a gente começou a ver que era de qualidade realmente muito superior ao que tinha lá e aqui no Brasil não chegava. E isso foi um dos motivos pelo qual a gente começou a investir, e o pai muito nisso, né? Procurando a Embrapa de Pelotas, que eles estavam fazendo um trabalho piloto aqui no estado, com 15 áreas de pesquisa, e dentro dessas 15 áreas eles destinaram em várias regiões do estado. Fronteira, Campanha, região do Planalto, região metropolitana. A gente foi o único aqui na época, porque eles não investiam, não viam isso aqui como uma área propícia para a olivicultura, justamente porque é um clima mais ameno, a gente não tem tanto frio. Não ter né? o frio. A gente está a 28 quilômetros de Porto Alegre, então fica muito perto. E isso tudo a gente teve que fazer um trabalho, um levantamento científico. Na época a gente plantou 1,5 hectare, 36 variedades, se não me engano, de oliveira. Da época da DEF. Isso aí foi em 2004, tem 19 anos que a gente fez esse primeiro plantio. Dentro dessas variedades que a gente botou nesse banco genético, que ainda conserva, a gente ainda tem essa unidade lá, para ir vendo ano após ano a adaptação de algumas variedades. A gente tem algumas variedades que são mais precoces, outras que são mais tardias, variedades que começaram a dar frutos a partir do 4º, do 5º ano, variedades que começaram a dar frutos a partir do 12º ano, então plantas com 12 anos começaram a dar frutos. E isso a gente vê, essa parte da olivicultura, a gente não pode ser imediatista a nível de cultura, né? A gente tem um tempo que é da planta, né? Essas diferenças mudam o sabor? Dela ser uma mais tardia, uma mais precoce? Certamente. As variedades de azeitona a gente pode levar em consideração, por exemplo, o vinho, né? A gente tem castas diferentes de vinho que vão dar características, né, de sabor, de cheiro diferentes para cada um, né, para cada um desses produtos. A parte da oliveira é a mesma coisa, a gente tem várias castas. Imagina que a gente botou 36, das 36, depois desse levantamento que a gente fez, 9 se adaptaram aqui à nossa propriedade. E se eu pegar as 9, fazer 9 azeites diferentes, eles são distintos entre si. Tu vai ver que tem diferença organoléptica, né? E também de picância e amargor na garganta. A gente consegue sentir essas peculiaridades de cada uma dessas castas. E o nosso mercado está evoluindo drasticamente, porque há não muitas décadas atrás a gente chegava no supermercado, que nem eram supermercados. A produção basicamente era o que se havia de produção no Brasil e penso que naquela época, e muitos ainda pensam assim, que a azeitona é tudo igual. Existe um tipo de azeitona e não tem nada disso, que nem no vinho.
cada blend que tu vai fazer, tu vai extrair uma tipologia de produto ou um monovarietal, exatamente como no vinho. E eu acho isso incrível, porque eu penso que a humanidade se formou dessa maneira. Os 3 produtos, quando tu pensa em produtos antigos que tu lembra lá dos primórdios na antiguidade, aquela ânfora de azeite, com aquelas pinturas greco-romanas, aquilo é sensacional. Então eu penso que a gente cresceu junto com o azeite de oliva, o vinho e o pão. Então para mim essa mesa hoje está, além de farta, completa. Não precisaria de mais nada. Dentro então dessas diferentes materiais, o que se precisa para se ter um azeite de qualidade? Bom, aí tem vários fatores que vão culminar num produto de categoria internacional, né? Uma delas é a parte agronômica, é o cuidado de planta. A Estância das Oliveiras aqui, a gente tem um projeto que ele é diferente desde o início, desde o momento que foi concebido. A gente planta com espaçamentos mais largos para a gente não ter competição do sistema radicular, né, por nutrientes dentro entre da plantas cultura. vizinhas. A maioria do estado aqui planta 7x5, 6x5, 6x4. A gente planta em espaçamentos aqui na casa de 7x7, 8x8, 10x7. Mais largos. Então, bem mais largos. A gente também, dentro dessa cultura, a gente tem que saber que a gente não pode ser imediatista, né? A ideia da olivicultura, ela é um cultivo milenar. A gente vai passar 100, vai passar 200 anos, a gente não vai estar mais aqui. E os nossos netos, tataranetos, vão poder estar tocando o negócio. E essa planta, conforme ela cresce, ela vai aumentando o sistema radicular dela, ela vai aumentando a quantidade, a área de copa que ela vai ter. Então, não adianta a gente adensar com uma ideia de um plantio novo e a gente ter uma produção e abdicar da qualidade. Então, o conceito daqui, quando o pai começou e a família começou a investir, sempre foi plantar pouco e cuidar muito. Nesse processo de vocês perdem talvez um pouco de produtividade, mas ganham muito em qualidade. Justamente, o que a gente se especializou aqui na Estância das Oliveiras não é em volume. A gente se especializou em produtos de alta gama, em qualidade absurda de azeite de oliva. E entre né, a gente estava falando do que faz um azeite de oliva dessa qualidade. A parte agronômica, ela é fundamental. O tipo de tratamento que a gente faz, que ele é fora do convencional. O pai pode falar, né? A gente trabalha muito com a parte orgânica, na parte das fertilizações, a parte de produção de bactérias que a gente tem, né? Hoje uma indústria dentro da propriedade que a gente faz as pulverizações para controle de fungos. On-farm, exato. A ideia é justamente essa, né? A gente trazer o que tem hoje das melhores tecnologias e mais sustentáveis possível e a gente botar isso em prática aqui. E a gente vem, né, ano após ano. Já fazem 7, quase 8 anos que a gente faz azeite de oliva, que a gente profissionalizou a Estância das Oliveiras. Ela virou uma marca fazem 5 anos. Antes a gente tinha para consumo da família, era isso aqui, a gente queria consumir um produto de boa qualidade e ter na nossa mesa. Vocês acabaram de falar sobre on-farm. Nós sabemos, vocês sabem, porque nós também somos agricultores e nós também agora estamos começando na soja, no milho e no trigo a trabalhar com bactérias e com defesas microbiológicas para a planta. Então, se vocês pudessem dar uma palavrinha sobre esse conceito, o que é o on-farm, que vocês citaram agora? O on-farm é o dentro da fazenda, né? Vocês produzem o biológico dentro da fazenda. Dentro da fazenda. Na realidade é o seguinte, eu tenho bactérias benéficas há mais de 30 anos na nossa horta. Então a horta hoje nós trabalhamos fundamentalmente só com as bactérias que nós reproduzimos aqui. A reprodução que a gente faz parece incrível, é com leite desnatado e açúcar mascavo, não precisa mais nada. As bactérias explodem. Tá? E essa nós utilizamos tradicionalmente, por exemplo, alface. Nós botamos tipo 200 ml num regador, botamos a água e passamos 5 vezes na alface entre plantar, é no 3º dia que a gente bota, até o último dia de colheita, 5 dias antes de colheita, não botamos mais nada e colhemos alface espetacular, crocante, olha, fora de série. Além então das oliveiras, vocês têm essa horta. Nós temos na Quinta da Estância já há muito tempo. Nós botamos o nome de Quinta, na Quinta da Estância, por uma razão. Em Portugal, uma propriedade que produz de tudo, quase autossuficiente, eles chamam de quinta. Uma quinta. Então nós tínhamos isso. Quando nós decidimos vir para cá, criar os filhos e tudo,
a gente procurou Ter uma quinta. ter uma quinta, plantar de tudo, fruta, tudo que era coisa, tá? E ter também carne própria, mel, daí para frente, manteiga, queijo. Então o que a oliveira mais ou menos, tá? Ela admite muito o tratamento biológico. Eu fiz o curso lá na Universidade de São Paulo e na Exalc, apesar da idade que eu tô. Tive problema nas provas, porque tem prova no negócio lá. Tirei umas notas que no início que foi horrorosa, tá? Mas depois endireitou. Muito bem. E o que a gente fez? Adaptou, tá? As alternativas e hoje botamos a on-farm aqui. Nós reproduzimos toda a parte, compramos só, digamos assim, a matéria básica e reproduzimos todas elas aqui, tá? Dentro dos prazos, dentro dos critérios, obedecendo Sim, as temperaturas. além dos biológicos, se usa químico também. É raro. O químico é o seguinte, nós estamos dentro da agricultura integrada. A agricultura integrada foi a primeira fazenda de olivicultura que está nesse negócio do Ministério da Agricultura, e ali tem restrições e definições do que nós podemos utilizar. Então o que nós podemos utilizar são produtos em que eu posso inclusive misturar com as bactérias e não mata as bactérias. Tá? Então são produtos, digamos assim, vamos chamar de bem leves, mas se utiliza quando tu tiver um ataque brabo, senão não precisa porque o biológico controla. Num extremo se usa o químico. No extremo. Tá. Mas me parece que até a forma como vocês optaram por produzir com esse espaçamento maior entre as árvores, no momento, uma lavoura de soja é diferente, porque os pezinhos são um do lado do outro. Sim, então um adensamento muito grande, né? É muito rápida. Agora, me parece que esse tipo de manejo, estou encantada, porque a gente está conversando aqui, podendo olhar o cenário atrás de como é que acontece o produto, né? Então ali as árvores espaçadas, então isso também ajuda a fazer um certo controle de infestamento de pragas. Sem dúvida, né? Eu acho que na realidade um dos melhores antifúngicos tem, essa é uma árvore que ela tem muita propensão à doença fúngica, né? Eu estava comentando com vocês anteriormente que a parte, por exemplo, a gente tem 3 doenças fúngicas que atacam as oliveiras, é antracnose, emplumado e repilo, tá? Essas 3 são os principais prejuízos na parte de doenças fúngicas que acometem as oliveiras. O que é importante dentro dessa programação e dessa ideia que a gente tem, né, de trabalho aqui? Quando a gente tem um maior espaçamento, a gente permite maior luminosidade. Luz é o melhor antifúngico que tem. É justamente, não se compara um cultivo de soja, trigo, milho, a uma densidade que a gente trabalha com oliveiras, né? Eu não sei nem quantos mil pés daria entre 7 por 7 espaçamento ou 8 por 8. Né? A gente está falando de coisas, e a gente tem uma outra coisa que agora é uma peculiaridade que a gente está fazendo nesse momento, que é nos meses de maio, junho, julho e agosto, que é a questão da poda, né? A poda das oliveiras, a gente faz uma poda que a gente chama de vaso policônico, né? O que é isso? É um tronco livre até 80 a 90 centímetros de altura, e desse tronco saem 4 ramos principais que vão abranger os 360 graus da árvore. Desses 4 ramos principais, a gente vai sair os ramos secundários. Forma de cone. Exato, em forma a gente chama de taça. Exato, taça, exato. Porque ela tem que ter uma abertura central para permitir luminosidade, que entra na parte interna da árvore, e um bom equilíbrio de luminosidade entre esses 4 ramos, e os ramos secundários são os produtivos, tá? Uma oliveira, a gente separa ela em área basal, a área da saia, área medial e área apical, tá? Que é a ponta. A área apical, a gente está falando que ela representa em torno de mais ou menos 15% da produtividade, tá? A área medial em torno de 65 a 70%. Maior parte. E o restante está na parte da saia. Então vocês veem que o que a gente tem que conciliar dentro, imaginando isso como uma planta, o que a gente tem que propiciar? Que a parte medial, que é onde a nossa indústria de fazer azeitona, a nossa máquina ali, ela tenha uma boa cobertura vegetal e que ela tenha uma boa luminosidade. Tá? E isso vai ser fundamental, essa luminosidade, para a qualidade do produto. Azeitonas que têm incidência solar direta vão ter um conteúdo graxo, que é o que? É o azeite de oliva, que é o que tu está comendo agora, com maior teor de polifenol.
Então, quanto mais largo for o espaçamento e melhor a luminosidade a gente tiver da árvore, o meu azeite no final, depois de extraído, depois de todo o trabalho agroindustrial que é feito, né, na parte extrativa, ele vai sair um azeite sim de maior competência, porque o nível de polifenol que tem nele é de maior quantidade e maior qualidade. Nada mais, nada menos que colher a luz solar. Exato. E o que é o polifenol? O polifenol que dá, né, é o antioxidante, que é justamente por isso que o azeite de oliva ele é tão benéfico à nossa saúde, tá? E uma coisa que ele influencia diretamente é no frutado, na picância e no amargor do azeite. Quanto mais plantas a gente botar por hectare e menos luminosidade, a gente vai ter maior produtividade, só que com menor incidência solar. Consequentemente, o nível de polifenol é mais baixo e o teu produto vai ter menor qualidade, né? Com base nessas características que eu acabei de citar. Polifenol é a questão do antioxidante que aparece direto na dieta do Mediterrâneo. Justamente. Como foi ser pioneiro do azeite de oliva no Rio Grande do Sul? Bom, aí eu posso te dizer que foi brabo. Não tem outro termo. Por que foi brabo? Primeiro, tu não tem consultor numa cultura nova, porque não tem experiência nenhuma. Então não tinha ninguém para te dar referência. A Embrapa não tinha feito pesquisa. A ideia inicial foi o seguinte: a oliveira é uma árvore, digamos assim, que aguenta de tudo. Tu não precisa adubar, tu não precisa fazer nada, pode judiar, porque ela vai te dar lucro. Na realidade foi essa transmissão assim. Mas por que houve esse erro? Porque se tu verificar a terra do Mediterrâneo, tá, digamos, sul da Europa, norte da África, a terra toda é calcária. Então a acidez lá é 7, 8. Aquela terra branca. Tem muito pouca terra, tem um monte de pedra. Isso aí. Tá? Então o que ocorre? Com essa acidez, as pedras liberam mineral para a planta e a planta consegue comer. Nós aqui com 4,5, 5, 5,1, a planta não consegue comer o alimento que está na terra. Então se tu corrigir, aí que está o grande lance, tu empata com eles. Ok. Agora, qual é a grande vantagem nossa em relação aos europeus hoje na olivicultura? Primeiro, nós temos água, nós temos umidade relativa do ar e nós temos matéria orgânica. Então, isso aqui... Por ser um solo um pouco mais rico nesse quesito. Sim, e o que ocorre? A oliveira cresce o dobro daqui do que lá. Tá? E cresce muito mais. Então, o espaçamento europeu que foi recomendado inicialmente pela Embrapa não serve aqui. A árvore com 5, 6 anos não passa nem cavalo. Tá? Então, tu não tem espaço. Fica muito adensado. Outra coisa que é importantíssimo na oliveira, parece incrível, é o vento. O vento é fundamental na oliveira por causa da polinização e para manter, entende, a árvore permeável de vento, que torna ela muito mais sadia, muito mais... deixar arejada, né? Deixarejada. Daí não tem os problemas fúngicos que tu falou. Perfeito. Tem bem menos. Exatamente. Tem bem menos. E o problema, digamos assim, que surgiu para plantar, na realidade, quando eu fiquei sabendo da Olivas do Sul ali em Cachoeira, do AUED, eu me mandei para lá, passei um dia lá enchendo ele, tá? Porque ele é meio turrão, não gosta muito da informação. Mas o técnico dele foi genial, tá? Que era o Paulo Forgiarini. Me abriu, a gente passou o dia inteiro conversando, eu saí de lá de noite. E aí trouxe as informações que eu tinha dali e fui para a Embrapa. Na Embrapa não vai dar certo lá, e foi todo aquele negócio, daí eu convenci eles, botaram o plantio teste inicial, 25 varietais, depois foi mais, para ver o que poderia dar. Mas eles sempre estavam de cara torta: olha, não vai dar certo, eu digo, vou plantar, não tem essa de não plantar. E acabamos plantando tudo errado, sem adubação, sem preparo de terra, foi erro atrás de erro, depois um acertinho, erro, acerto, até que nós pegamos um padrão. Bom, aí nós viajamos para o exterior. Aí visitamos um monte de coisa, África do Sul, Turquia, Grécia. A gente foi ver onde estavam produzindo e que dava certo. Aí trouxemos um monte de informação, daí começou a dar certo. Aí, digamos assim... Fizeram uma adaptação. Fizemos a adaptação para um clima que não tem nada a ver com a árvore. A árvore lá é outra coisa, o clima lá é outra coisa. E plantamos aqui numa área, digamos assim, de clima totalmente diverso, tá?
solo totalmente diverso e deu certo e é um espetáculo. Agora, a qualidade do azeite aqui é o nosso terroir e é praticamente inexplicável, porque dá uma azeitaça que é uma loucura, tu experimentou, Nossa, é tá achando uma beleza. delícia. Mas o que acontece? Eu acho o seguinte, não dá, entende, para te aceitar uma negativa sem experimentar. Com certeza. Então, nós não aceitamos, insistimos, o pessoal disse que eu fui cabeça dura, que fui teimoso. Graças a Deus. Tá? Mas eu E estou hoje curtindo aí. que bom, a gente fica mais feliz ainda, né? Porque a gente, pelo senhor ter desenvolvido esse trabalho, a gente está podendo curtir esse produto de altíssima qualidade. E meus netos, tu precisa ver, eles vêm aqui, veem esse pão, esse negócio, já chegam ali. Poteando. Ó, eu digo, o que tá? Não, estou comendo o azeite mais premiado. Que E delícia! enche a boca. Então, aquela questão que os azeites europeus e do norte da África, do Adriático ali, não necessariamente eles têm uma qualidade superior ao produzido aqui. Não, na realidade é o seguinte, o azeite quando ele é feito no capricho, tá, ele praticamente se nivela. É azeite honesto, ele se nivela. Tá? Nós estamos tendo alguma facilidade hoje muito grande com essas premiações e tudo, segundo o meu ponto de vista. Primeiro, nós estamos adotando algumas técnicas agrícolas um pouco diferentes. Segundo, nós estamos com equipamento de extração novinho. Isso é Então, importante para a o qualidade. que acontece na Europa? Tem muito equipamento já bem usado. Sim. O bem usado, ele vai produzir um azeite excelente desde que a tua higiene seja Impecável. impecável, que é o nosso caso. Tá? A higiene nossa aqui, cada vez que o André liga a máquina, ocupa 3h30 para limpar. E limpamos, inclusive, Trabalho. com água a 70 graus centígrados. Escalda a Então, máquina. não fica nadinha de azeite, fica perfeita. Vocês vão ver depois os equipamentos. Tá? É de uma qualidade de higiene assim brutal. Então a gente cuida de todos os fatores. detalhes para a produção. Fala, cara. Essa questão da higiene que tem que ser elevadíssima, eu penso que deve ser porque algum resíduo, alguma questão de um certo ranço que possa ficar na máquina e contaminar o restante da produção. É exatamente isso. Na realidade, na parte agroindustrial, a gente tem que ter um cuidado absurdo com a parte de limpeza e o residual de um ciclo por outro, né? Geralmente esses ciclos, eles começam aqui, a gente começa a operação da colheita por volta de 5h30 da manhã. Ok. Por quê? O sol levanta, porque a gente quer usar desse período de temperatura mais fresca. Lembrem que a colheita aqui é em fevereiro e março. Sim. Aqui não, em todo o estado, né? O pessoal da Serra da Mantiqueira, que eu estive fazendo uma visita há pouco tempo atrás em São Paulo, começa a colher em janeiro. Mas de forma geral, a gente colhe em períodos muito quentes. Né? Aqui, tanto lá na parte do sudeste, quanto aqui a gente está no sul. E o que a gente tem por característica qual é o problema dessa temperatura? Quando a gente tem um fruto que é super perecível, que é a azeitona, e um fruto perecível com incidência solar direta, com temperatura sendo posta em cima dele, a gente tem o quê? Catalisado. A gente está catalisando o processo, né, uma aceleração. Uma aceleração da perda de qualidade daquele fruto. Aqui a gente entre colheita e processamento, a gente faz em torno de 2 a no máximo 4 horas. Ou seja, é um período muito curto, a gente minimiza muito a perda de qualidade dentro desse processo. Só que tem que ser uma coisa super integrada, tem que a equipe de colheita junto com a equipe de extração da agroindústria tem que estar trabalhando de forma muito assim ajustada para conseguir a azeitona que é recém-colhida, vem para o lagar, está sendo processada, enquanto isso a equipe continua colhendo, essa azeitona está chegando e é um ciclo linear de processo. O que é o lagar? Que o pessoal não sabe. Tá, um lagar é uma agroindústria, então, de extração, é onde a gente faz a recepção das azeitonas. Ali a gente tem várias máquinas que vão desde a parte de retirada de folhas e ramos, que é o subproduto da colheita. Que acaba vindo junto. Isso, a gente está colhendo, a gente colhe aqui com a mão e com derriçadeira. Cai folha,
Pode cair ramo, pode vir poeira, pode vir grama. Lembra que a gente forra o solo nos 360 graus da planta. Essas azeitonas vão caindo dentro dessa lona que a gente forra. Depois a gente vai bater esses panos, vai botar em caixas de transporte, vai botar elas na sombra. Quando tem ali uma determinada quantidade, 8, 10 caixas, a gente traz aqui para o lagar, tá? A nossa indústria, ela processa 250 quilos por hora. O que quer dizer? Vão entrar 250 quilos em 1 hora. Eu vou ter o azeite de oliva saindo na nossa última centrífuga, que é a centrífuga vertical. De acordo com as nossas conversas anteriores, Diga. você vai colocar na máquina 250 quilos de azeitona para conseguir retirar 25 quilos de óleo, é isso, André? É exatamente isso. Décimo. Os rendimentos para fazer um produto dessa qualidade, que é o que a gente trabalha aqui, eu preciso de 10 quilos de azeitona para fazer 1 litro de azeite. Tá? Então vocês veem que realmente é um produto, o pessoal pensa, mas é um produto caro? É um produto caro, porque o rendimento é muito baixo. 10%? Exato, é 10% de rendimento. Poderia ser o dobro, mas Sim, vocês optam claro, por qualidade. exato. Eu posso, por exemplo, a azeitona, a maioria das pessoas que estão em casa e que vão ouvir esse programa, a maioria não sabe. O pessoal pergunta muito aqui quando nos visita. Tem uma árvore que dá azeitona verde e tem outra árvore que dá azeitona roxa. Não é, gente, é a mesma árvore, o que difere é o ponto de maturação. Eu posso colher ela verde, eu posso colher ela na transição ou ela completamente roxa. Nesses 3 pontos de maturação, eu vou ter 3 azeites diferentes e com rendimentos diferentes. Se eu colher ela verde até no máximo a transição, eu vou ter um azeite aí de alta qualidade, com picância, amargor, frutado, um azeite de categoria internacional, com rendimento de quanto? Em torno de 9,5%, 10%, 10,5%, até no máximo 11%, que é o que a gente encerrou essa colheita agora de 2023, tá? Se eu colher ela do ponto de transição ou ela madura, eu posso chegar a rendimentos na casa de 15%, 16%, até 18% em alguns casos. Mas daí perde um pouco de qualidade? Perde muita qualidade, é pouco. A gente perde muito índice de polifenol. Lembra que quanto mais a fruta vai estar maturando, menos quantidade de antioxidante vai ter. Consequentemente, tu vai cheirar o azeite, vai provar ele vai ser um azeite com um frutado mais apagado ou inexistente, uma picância e um amargor ou apagado ou inexistente. Ou seja, é um azeite que de vez em quando até sai da categoria de um extra virgem. Tá? Poderia ser... Isso que eu queria saber. O que é um extra virgem, lampante? Isso Perfeito. Aí. Os azeites a gente pode dividir nessas 3 categorias: extra virgem, virgem e lampante. O que difere? Extra virgem, melhor produto que eu posso fazer com uma azeitona. É o top do top. É isso aqui que vocês estão provando. É a nata. É a nata, tá? Então é um produto que ele tem que ter frutado picante amargo. Ele tem que ter uma característica, ele tem uma abordagem que a gente chama, né, de exame organoléptico, né, que é sensorial, que ele tem que ter essas características. Não pode ter nesse exame nenhum erro sensorial. Quais são os erros? Ranço, avinagrado, metálico, feno, madeira, borra. O metálico é por quê? Pode acontecer? O metálico geralmente está associado à falta de limpeza nas máquinas no lagar e nos tanques de armazenamento, tá? Depois a gente tem, por exemplo, rancificação. Ela pode acontecer de um azeite nascer rancificado, porque ficou muito tempo na batedeira que faz a homogeneização antes de ir para o decanter, e aquela massa de azeitona ela acaba ficando em contato com ar e isso propicia a rancificação pro azeite. Então oxida, basicamente isso. Então o que acontece? O pessoal fala, mas ele só vai ficar rançoso daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Não, ele pode nascer rançoso. Eu posso pegar uma azeitona aqui e trabalhar de forma errada na indústria. Mas aí é um erro de industrialização, de extração, diretamente associado, tá? A maioria dos azeites, por exemplo, né, citamos o ranço, citamos o aquecimento. O aquecimento é bastante comum, principalmente nesses azeites que a gente vê a nível de mercado, esses azeites que chegam muito aí em mercados de alto fluxo, né, digamos, que é um problema de temperatura quando a azeitona vai ser extraída. Eu comentei, né? Os meses que a gente colhe aqui é fevereiro e março. A temperatura é muito alta. Se a gente não baixar essa temperatura do azeite, e a gente tem ali um sistema mecânico de extração que também agrega temperatura, se a gente não baixar... Se a gente não baixar a temperatura do fruto, o que vai acontecer? A gente vai ter uma desnaturação do produto. Ele vai começar a apresentar características de aquecimento. O que é a característica de aquecimento? Ele vai ficar com um frutado diferente, vai ficar com um cheiro que lembra rancificação, mas não é.
tá? Vai ficar com uma picância, um amargo, também com nuance mais fraca. Ele vai ficar um azeite mais plano, digamos assim. E uma das características que para ti obter o extra virgem, pelo que eu li, tu me corrija se eu estou errada, você não pode chegar a mais do que 28 graus Celsius. Perfeito. Para ser a extração a frio. A frio, justamente isso. Então, por que é super importante a gente ter essa regulação, ou a gente ter esse controle da parte de campo, né, dessa equipe que está colhendo lá com a parte agroindustrial? É justamente para a gente ter tempo da gente ou resfriar essa fruta. A gente tem uma estrutura aqui com uma câmara fria gigante, cabem 6 toneladas de azeitona ali dentro. Conforme a azeitona vai chegando no nosso lagar, aqui na Estância das Oliveiras, a gente vai resfriando. Ela só entra para a parte, né, extrativa quando ela está numa temperatura de acordo. A temperatura que eu trabalho aqui extraindo é de 18 a 22 graus. Quando muito isso vai acontecer nos meses de fevereiro e março? Só na azeitona que eu colho às 5h30 da manhã até às 9h30. Depois disso eu tenho azeitona sempre com uma temperatura que não está de acordo. Então essas azeitonas vão passar por um sistema de resfriamento para quando elas chegarem nessa temperatura de trabalho, elas irem para a área extrativa. Tá, então tem o extra virgem, que é o creme de la creme. Depois, que é o que eu comentei. Frutado, picante, amargo, sem nenhum tipo de problema sensorial. Desses problemas que eu acabei de citar ali, ranço, avinagrado, borra, metálico, feno, entre outros, tá? Quando esse azeite apresentar um problema organoléptico, mesmo que seja uma poeira, um pó, um mínimo, ele vai cair de classe. Ele vai ir para virgem, tá? Esse azeite virgem, que já apresentou um problema organoléptico, né, desses que eu citei que são os mais comuns, ele pode piorar ainda de patamar, de classe. Ele pode ir para o lampante. O que é o lampante? Esse problema sensorial que já foi visto no virgem, na avaliação de um degustador profissional de azeites, que se ele avaliar esse azeite, que esse erro que apareceu, se for acima de 3,5, tá? Ele vai cair para uma outra termologia, chama lampante. Esse lampante, gente, esse termo, ele vem de lâmpada, de lamparina. Ele é um produto impróprio para consumo, tá? Ele é um produto que te serve para lubrificar rolamento, que te serve para queimar numa lamparina. Por isso que tem do lampante, por isso do nome. Mas ele é impróprio para consumo, tá? E pasmem, né? A imensa maioria dos azeites que a gente está vendo a nível de mercado aqui no Brasil, dentro dos levantamentos, eles, apesar de no rótulo dizer que eles são extra virgens, quando eles são levados a painéis sensoriais e exames físico-químicos laboratoriais, eles estão nessa classe. Eles estão na classe entre virgem a lampante. Ou seja, o pessoal, então esse é um problema de saúde pública, é o que a gente está enfrentando. Nós, lamparina e rolamento, gostamos muito. Então isso é um problema. E pasmem, né? Eu recebi o pessoal aqui do mapa aqui, da análise sensorial, né, que são esses degustadores, vieram ao todo 21 degustadores, ficaram aqui, vieram em final de fevereiro. Ficaram um dia aqui para ver a extração, provaram todos os azeites da temporada e justamente como a gente serve de exemplo para a qualidade do produto que está saindo a nível de Brasil, a nível internacional, o pessoal nos procura muito aqui para ver o que a gente está desenvolvendo, qual é a característica, qual é o atendimento, tanto agroindustrial quanto agronômico, que é o que a gente vinha falando antes da questão de campo. E dentro disso eles nos passaram, dentro dos levantamentos que eles têm, que 96% de todo azeite que é comercializado no Brasil, ele que está no rótulo como extra virgem, ele não é extra virgem, ou ele é virgem ou ele é lampante. Então notem que a maioria das pessoas perguntam, mas eu estou comprando um azeite de determinada marca, não interessa que marca for. Geralmente são produtos importados que entram aqui no Brasil, né? Produtos portugueses, espanhóis, italianos, gregos. O Brasil, o nosso mercado consumidor, ele não conhece de qualidade ainda num bom extra virgem. Então acaba esses países usando disso para entregar produtos de baixíssima qualidade para cá, infelizmente. Por ser europeu, por ser de fora, quem não conhece acha que está comprando qualidade, na verdade não. Acaba glamorizando um produto que teoricamente é de baixa qualidade só pelo país ou da bandeira que está chegando aqui. Eu acho importante a gente esclarecer, a gente tem esse programa para falar sobre realidade. Não é uma questão apenas sensorial, quando a gente fala de azeite extra virgem com qualidade elevadíssima para ser extra virgem. Existem estudos seríssimos que comprovam a questão da dieta do Mediterrâneo, a questão do azeite de oliva, que
cardiologistas acima ou embaixo que essas características que a gente procura, Pra polifenóis, né? Exato. O antioxidante, ele combate o mau colesterol, ele aumenta os índices do bom colesterol e isso não é um achismo. Essa qualidade elevada não é necessária só porque eu estou tendo aqui um prazer em consumir esse produto, mas porque é bom para a minha saúde. Só que no momento que a gente chega no supermercado, acha que está consumindo saúde e 96% do estoque tá, como eu chamo, batizado, porque tu tem a incidência de outros óleos ali dentro, tu tem o próprio Como você azeite chama de mesmo oliva. um produto quando não é batizado? Que agora eu me esqueci. Eu sei o termo, honesto. Honesto, Eu adorei isso. esse termo. Honesto, isso aí. que eu Não quis. é honesto no caso Não desses é honesto. azeites. No caso Exato. desses azeites aí Honesto, que esse era vem, o na termo. realidade, eles não são honestos. Tá? Deixa eu explicar um pouquinho do comércio internacional, só para ter uma geral. A maioria, entende, dos países produtores, eles produzem um X de azeite extra virgem, um X de azeite virgem e depois vem o resto. O que ocorre? Os países com grande capacidade financeira importam os extra virgem e pagam uma quantidade de valor um pouco maior. Daí sobra, tá, os azeites mais ou menos. O Brasil, como não tinha sistema de fiscalização, começou há pouco tempo, tá, podia mandar para cá porque como não tinha fiscalização, só vai. Passava. Agora o MAPA começou a fazer a fiscalização. Então vocês têm notícia de pegaram 50 mil garrafas, pegaram 90 mil garrafas, pegaram não sei quanto. E isso aí vai continuar. Hoje tem um problema ainda técnico, tá? Principalmente financeiro, que é o seguinte, os importadores desses azeites no Brasil já estão estabelecidos aqui há horrores de tempo. Tanto é que Portugal não permitia o plantio de oliveiras aqui para não complicar o mercado deles. Tá? Competição. Então, era um mercado, digamos, cativo deles aqui. E o que ocorre? Esses azeites, entende, estão vindo já há um montão de tempo. Agora, as autoridades estão se acordando, porque experimentaram o azeite, como é que é o azeite puro, bom, tá? Estão se acordando para começar a fiscalizar para valer. E hoje temos qualidade para competir. Hoje, o problema é o seguinte, está sendo feito devagar o negócio. Tá? Porque tem uma capacidade econômica atrás extremamente violenta, que às vezes não te deixa fazer aquilo que tu quer fazer. Então, à medida que está por vencido esses anteparos, provavelmente, entende, o azeite que entra aqui vai ser um azeite correto. Se tu pegar as estatísticas, quanto se produziu em Portugal de extra virgem, tu vai ver que é uma quantidade não muito alta. Então, como é que nós importamos um monte a mais, entende, do que eles produziam no extra virgem? Sim, E eles vendem para outros países. Isso foi reportagem num órgão de comunicação muito difundido aqui no Brasil alguns anos atrás, que nós consumimos no mundo muito mais azeite de oliva extra virgem do que produzido. Então tem uma discrepância aí, né? Não Vamos- fecha a conta. Não Vamos fecha a então conta, exatamente. experimentar? Então vamos experimentar aqui, que está delicioso. Vou chamar o intervalinho e daqui um pouquinho a gente está de volta. Agrobar! Bem-vindos ao nosso segundo bloco e eu vou aproveitar para abrir porque o papo não para durante o intervalo, mas eu vou apresentar uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que o azeite de oliva, evidentemente de oliva, azeite tem que ser de oliva, já vamos aproveitar para esclarecer isso, foi encontrado em 1325 a.C. na tumba de Tutancâmon, junto com o mel. Sabe o que é bom, né? O que é bom, sabe o que é bom. Esses faraós sabiam que era Sabia que era bom? Exatamente. Então, gente, puxando esse assunto que o mel e o azeite de oliva estavam lá nas tumbas das múmias, que elas eram enterradas com as coisas que elas mais gostavam. Então, como é que tá esse negócio da gastronomia, o azeite de oliva para uso nos doces? Que eu tenho visto muito em Instagram, em sites de gastronomia especializados. Isso eu nem sabia. Pois é, então. Sabes que essa parte do azeite de oliva em doce, a gente tem aqui na Estância das Oliveiras uma operação gastronômica aqui, né? Que a ideia é a gente trazer esses vários tipos de azeite que a gente faz
em cada um dos ciclos, né, produtivos, a gente fazer harmonização com pratos diferentes. E entre eles é a sobremesa. E as pessoas se sentem assim, né, até impressionadas, a maioria das pessoas. Mas tem azeite de oliva aqui nesse sorvete de flocos e tal? Não, tem. A gente usa muito azeite de oliva aqui com mousse de chocolate meio amargo, com monovarietal arbequina, fica fantástico, e hortelã, fica muito bom. Então sim, se usa muito e assim, ó, fica absolutamente maravilhoso. É uma baita combinação a parte de sobremesa junto com azeite de oliva. Perfeito. Deixa eu dizer um termo gaúcho, a gente lembra até os beiços. Ai, que delícia! Mas eu mal posso esperar para vir em um desses eventos de vocês. Já estou aqui imaginando. O meu preferido acho que vai ser o grego, então para esse próximo eu vou estar aqui. E outra pergunta, pessoal. Existe um mito que diz que o azeite de oliva ele é bom para consumir frio, em cima da refeição finalizada, em cima das saladas. Não ser aquecido. Não ser aquecido. E como é que fica essa questão? Dá para fritar, dá para cozinhar? Dá, e é o melhor produto, o melhor óleo vegetal que a gente pode fazer fritura. O azeite, ele pode ser aquecido, né? A gente chama do temperatura de fumaça, né? Quando ele desnatura por completo, é entre 190 a 200 graus. Ou seja, qualquer coisa que tu faça de 200 graus para baixo, tu ainda assim vai conservar bastante qualidade dele e vai ser o melhor óleo vegetal para tua saúde que tu pode fritar o teu alimento. Inclusive depois aquecido, continua tendo um nível superior. Justamente, eu li agora, esses tempos atrás, saiu acho que foi até uma defesa de tese, que o azeite de oliva, para ele desnaturar por completo, levando em consideração essa temperatura de 200 graus, foi preciso 4 aquecimentos, ou seja, 4 frituras a 200 graus para ele perder 100% da qualidade dele. Então quer dizer que a gente pode sim utilizar, pode utilizar até 4 vezes sem perder toda a qualidade dele, mas óbvio, né, um azeite com esse tipo, né, eu falo pro pessoal, dá para usar para fritura? Dá. Mas usem azeites que são esses azeites de combate aí, esses azeites que a gente acha mais comum e que são azeites mais baratos. Sim. Né? Um azeite como esse daqui dá para fritar? Dá para fritar, dá para tu fazer batata frita. Vai ser a melhor batata frita que tu vai comer na tua vida. Só que vai ser também a mais cara da tua vida. O valor agregado. Exatamente isso. Mas esse que é o grande negócio. Usem azeites de entrada mais baratos, né, para fazer frituras, para untar uma forma, azeite de oliva, né? Para untar uma forma, para saltear legumes, para fazer uma coisa assim. Azeites de qualidade superior, que tem maior valor agregado, usem ele cru no prato, em cima, para finalizar. Que daí tu vai ter a melhor experiência. Eu estava conversando aqui no intervalo com meu amigo, o seu Lucídio, e ele estava me contando um pouco sobre o que é feito depois da extração desse azeite de oliva de alta qualidade com o residual da produção de vocês. Conta um pouquinho para nós, seu Lucídio. Na realidade, a azeitona tem água vegetal, tem caroço, tem a sansa, que é a massa, e tem o azeite de oliva. Tá? Então isso aí faz parte, digamos assim, dentro de cada azeitona tem tudo isso aí. A sansa pode ser aproveitada para um monte de coisa hoje. Pode ser creme facial, pode ser... tem inúmeros usos, mas hoje a gente está experimentando, testando. Eu falei para vocês que a gente é muito curioso, tá? Dentro de um critério de alimentação animal, em que melhora sensivelmente a carne, o leite e tudo isso. Do bovino. Bovino, porco com ômega 9 na gordura. Nossa. Então tem um monte de coisa aí, tá, que a gente está fazendo experiências e está dando resultado, é certo. E também se usa como nós botamos, por exemplo, dentro daqueles tambor grande, tipo suga-fossa tal, ali dentro com um pouco de, já corrigindo, digamos assim, a acidez. Cal virgem. Cal virgem, tudo, botamos e já botamos na lavoura já como matéria orgânica. Perfeito. Então, a gente na realidade tem inúmeros usos. A gente pode trabalhar esse subproduto da extração em 2 segmentos, basicamente. Ou como composto orgânico, reutilizando ele nos pomares e na lavoura propriamente dita. Ou utilizando, como o pai falou antes ali, né? A gente tem polpa, caroço e água vegetal. Tá? Essa polpa a gente retira
E a gente pode usar na parte de cosmética, que a Estância das Oliveiras hoje tem uma linha de 12 produtos na linha de cosmética, que a gente já utiliza esse subproduto. E uma parceria que agora que a gente firmou nesse último ciclo com a Universidade Federal de Santa Maria, no qual a gente cedeu a polpa da azeitona, né, depois de extrair do azeite, para eles fazerem em silos. E a ideia desses silos é a gente trabalhar com polpa de azeitona e folha, porque no lagar, né, eu falei que na área de recepção a gente retira a folha, e a gente tem volumes grandes, né, dessa matéria, e a gente pode fazer um trabalho com polpa mais folha de azeitona para alimentação animal, em sistema de silo. A gente fez ao todo, foram 36 silos agora nesse último ciclo, se não me engano. E desses 36 ciclos a gente usou 2 variedades diferentes, porque a gente quer saber, conforme cada variedade que a gente extraiu, qual o silo que vai se perdurar por mais tempo, qual que a gente vai ter que usar mais rapidamente, por exemplo, ou vai desnaturar, vai perder qualidade mais rápido. O silo que o André se refere é o que a gente chama de silagem. De silagem, exatamente isso. Esse é um dos grandes diferenciais, né? Dentro desse trabalho que a gente levantou, eu recebi materiais ali, uma foi uma defesa de doutorado e outra foi de um mestrado. Usaram alimentação, 15% da alimentação em vacas em lactação, né, vacas de leite, e viram que melhorou muito a qualidade de leite, tanto a nível sensorial quanto a níveis de gordura, né, com aparecimento elevado de ômega 3, ômega 9, e fizeram um trabalho também com recria e engorda de suínos, com ômega 9, que é inexistente, apareceu na gordura do suíno abatido. Então quer dizer que a gente vai ter essa ciclagem total, né, de a gente fechar o ciclo, né, da azeitona e usando esse subproduto para alimentação. Então vai ser uma coisa super sustentável e melhorando muito a qualidade da carne, e a gente tem a questão de agregação de valor, né? A gente pode daqui, isso é um trabalho de médio a longo prazo. A ideia da Estância das Oliveiras é trabalhar nesse segmento aí nos próximos 5, talvez 6 anos, com essa abordagem. O subproduto da nossa extração vai virar alimentação, e dessa alimentação vai nos entregar uma carne de maior qualidade e, consequentemente, um valor agregado, que daqui a pouco a gente pode botar lá um selo da própria marca com um produto de valor agregado, a nível de carne. Como que vocês enxergam a produção de azeite de oliva dentro da economia ou da futura economia? Qual o papel para o estado do Rio Grande do Sul? De um azeite extremamente premiado, né? O problema é o seguinte, como nós temos equipamentos novos aqui, que tem capacidade de tirar excepcionais azeites, dependendo, logicamente, entende, da higiene aplicada, isso vai durar muito tempo. Nós temos uma capacidade ainda tímida. A partir do momento que o governo se sensibilizar e botar o pessoal da Embrapa para trabalhar para valer dentro do segmento, e que nós tiver uma agregação de informação correta a nível de produto, de produção, o que vai haver? 10, 15 anos, vocês podem ter certeza absoluta, nós vamos abastecer o mercado interno e vamos exportar. É mais ou menos o que foi feito na soja. O brasileiro tem uma capacidade, entende, na parte agrícola sensacional a partir do momento da criação da Embrapa, que modificou o pensamento do agricultor. O agricultor tinha digamos assim, um pensamento mais ou menos fechado, enquadrado. Conformista. Com a Embrapa, o negócio chegou à conclusão seguinte: olha, vocês querem ganhar mais dinheiro? Óbvio que o gaúcho gosta. Quem não então, gosta? O que ocorre? O pessoal começou a usar aquilo que a tecnologia manda. E nós, infelizmente, na parte agronômica ainda da olivicultura, temos muito poucos ainda dentro dessa área. Mas a partir da pesquisa efetiva, hoje como é que a gente está transferindo tecnologia para todo o pessoal? É de agricultor para agricultor. Boca a boca. Não está sendo da área oficial para a parte, entende, da agricultura. Nós estamos gerando e transmitindo isso aí, um para outro. Um testa tal, tem os que ficam quietos, que daí é sacanagem. Tá? Porque eu acho que todo mundo aprendeu uma coisa boa, divulga. Tá? Eu sempre digo o seguinte: eu não tenho medo de concorrente, eu tenho que ser melhor que ele. Perfeito. Por isso que a gente transmite tudo aquilo que sabe aqui. Na quinta é transmissão de conhecimento. Aqui é a mesma coisa, nós fazemos isso, nós praticamos isso.
E nós estamos aí, erramos para valer. Eu não quero que o que comece agora a errar erre tanto. Passa como eu pelo que errei. você passou. Mas Que pode tá fazer louco, muita diferença na tá vida louco, das pessoas. É um horror o que aconteceu no início. Mas hoje, o que acontece? Nós temos esses azeitaços aí, que é uma loucura. Conta mais dos prêmios para nós. Como foi quando vocês Aí eu vou começaram? passar para o André, que é o mestre de lagar, que é o responsável por tirar todos esses negócios. Mas que foi bacana, foi. Ah, eu imagino. Não, a gente está muito feliz, né? Como eu falei antes, né? Fazem 5 anos que a gente profissionalizou a marca. Nesses 5 anos a gente vem galgando muita qualidade, assim. A gente teve um salto de qualidade que foi a nossa agroindústria, nosso lagar aqui de extração de azeite de oliva, que isso realmente mudou por completo, assim, o Vocês produto. tinham outro ou faziam fora? A gente fazia fora, a gente não tinha as máquinas, né? E mesmo fora, nossas azeitonas foram premiadas. Mas não com esse tipo de premiação que a gente vem galgando. Porque daí hoje. vocês fecharam o ciclo levou e a conseguiram medalhinha fazer de ouro, tudo. levou. Muito bem, A gente, muito bem. A partir do momento que a gente começou a trabalhar em casa ali, que a gente fez a agroindústria aqui, que a gente assumiu essa parte extrativa, a gente vem nesses 4 anos, né? Esse ano agora fechou 4 anos que eu tô ali à frente da nossa agroindústria. A gente vem ali desfilando ali entre os 10 melhores azeites do mundo, né? 4 anos consecutivos, isso aí não é para quem quer, é para quem pode. Então, assim, é muito difícil. Trabalho. São 4 anos que a gente teve diferenças climáticas muito grandes, anos com muita chuva, anos com pouca, anos com muita produção, outros com pouca produção, ou média produção, mas sempre vislumbrando uma coisa de alta qualidade. Isso está dando certo, tá? Esse atendimento. Então, nessa caminhada que a gente vem fazendo, né, dessas premiações, a gente sempre participa de premiações de cunho internacional, todas elas com uma característica de alta qualidade na avaliação. 100% delas são às cegas, então os avaliadores que estão ali... Como é que é essa avaliação? Isso é muito legal. A avaliação... Nós podemos fazer aqui? A gente pode, eu vou servir vocês e a gente vai fazer ela rapidamente. Mas a ideia dentro por que a gente manda para esses campeonatos internacionais? Para a gente ver o trabalho que a gente está desenvolvendo, não é só para ganhar prêmio. É para ver em que qualidade, em que pé tá isso aqui, tu entendeu? Porque a gente pode daqui a pouco... medir né, pelos outros. Que capacidade vocês estão tendo de... Exato, de qualidade. E isso é muito interessante, né? Nesses campeonatos, agora no Terro Livre que a gente participou, né? Que foi agora, segunda-feira passada, a gente está falando de um negócio que teve 890 marcas de azeite do mundo inteiro, Nossa. 40 degustadores profissionais de 20 países diferentes. Sabe, a avaliação é às cegas, ele não sabe que azeite que vem, da onde vem, que marca é, né? Basicamente ele recebe um copo com um código de barra, uma tampa, esse copo é aquecido a 28 graus, que é a temperatura correta para a gente degustar o azeite. Ele vai cheirar, vai tomar o azeite e ali ele vai ter as percepções, né, de qualidade desse azeite, de complexidade, de frutado, de picância, de amargor, tudo aquilo ali que a gente falou que envolve a alta qualidade num extra virgem, né? E a partir disso ele vai ter uma tabela ali que ele vai ter que preencher, né, com os predicados desse azeite e a pontuação dele. Eu já estou esquentando o meu copinho. Exato, eu vou começar a servir, então já vou aproveitar o ensejo. Então, basicamente, como é que a gente faz a degustação, né? A gente tampa, né, a parte de cima do copo e faz um aquecimento dele, ó. Eu faço geralmente por fricção, pode fazer assim, ó, circular, ou um movimento mais rápido. Por quê? Porque a gente quer aquecer esse azeite a uma temperatura de 28, que é quando ele libera tudo que ele tem para nos dar. Mantém sempre a palma da mão bem fechada, quanto mais fechada melhor, porque conforme a gente está aquecimento, a gente está fazendo o aquecimento, ele está liberando os voláteis, que é o frutado, tá? E é o que a gente vai fazer a avaliação sensorial. E ela se divide em duas etapas. Primeiro, a parte de cheiro, a gente vê qual é o frutado que ele tem, e depois na boca, que daí a gente vai sentir o amargor e a picância. Todo o azeite extra virgem, ele tem que ter frutado, amargor e picância, tá? Okay. Bota bem perto do nariz, cheira. Que cheiro que vocês estão sentindo? Grama? Muita grama. Muita grama. Erva fresca, parece que está numa horta. Tem tomilho, manjerona, manjericão, muito manjericão, tomate verde, folha de tomateiro, sabe? Tomate verde, Tomate meu verde é Deus. absurdo. Absurdo. Folha de tomateiro eu daria 4,5 na avaliação, tá?
Então esse sensorial ele é muito importante. Quando vocês cheiram azeite, a gente tem que perceber que tem que ter um cheiro de natureza, tem que ter um cheiro de coisa boa. Quando tu levar, e isso eu até convido as pessoas que estão em casa, e quando vocês levarem, fazerem a mesma coisa, pode ser com um copinho de cafezinho daqueles 50 ml de plástico, copinho de martelinho de cachaça, não interessa, não precisa ser esse aqui, tá? E vocês fizerem a mesma coisa, aqueçam e botam no nariz e cheiram, se ele não tiver um cheiro que lembra natureza, grama, folha, fruta, sabe? Ele não é um extra virgem. Se ele tiver um cheiro de avinagrado, metálico, mofo, ranço, um cheiro que eu chamo de morto, tá? É porque ele não é um extra virgem, tá? Então esse é o primeiro patamar, que é o frutado. Então esse aqui a gente nota, muita grama recém-cortada, erva fresca, chicória, rúcula, eu vejo aqui muito tomilho, sálvia, manjericão eu vejo muito, tomate pra mim é o que mais salta, tá? Pra mim também. É muito o sabor, tomate. é o cheiro que eu sinto no sabor do molho de tomate da minha mãe quando ele começa a cozinhar. É exatamente. Quando ele tá recém-processado, que ele ainda não tá fervido. É exatamente. Esse padrão aqui a gente vê que é um tomate mais verde. A gente pode ter um padrão de tomate maduro ou verde, tá? Isso aqui é um padrão a gente chama de folha de tomateiro, que é tipo tu tá lá numa plantação de tomate, arranca a folha, macera e cheira. Eu acho legal a gente falar que enquanto a gente faz muito paralelo sobre o vinho e o azeite de oliva, mas existe uma diferença que é crucial. O vinho, muitas vezes, ele é bom que ele seja envelhecido, concorda? Várias castas e tal, é bom que envelheça. O azeite de oliva, ele nada mais é do que um suco de frutas. Então, quanto mais cedo, melhor. É exato, por isso que a gente fala que quanto mais fresco, melhor. Isso é uma das coisas que a gente sempre comenta, né? O azeite de oliva, ele não é um produto de guarda. Eu não posso agir em um vinho e deixar na minha adega por 2, 3 anos para depois eu consumir. Tu vai estar perdendo qualidade. Por isso que a maioria das pessoas que nos perguntam aqui, a gente fala, sempre se atentam à safra. É o azeite da safra de 2023, é o azeite da safra de 2022. Não é o antigo que é bom, é o novo que é bom. É o novo que é bom, sempre o mais novo é o bom. Tá? Por quê? Porque ele tá mais conservado. Por ser um suco da fruta, ele tem, e por não ter conservante, nem estabilizante, nem nada, ele é um produto que ele vai ter ação de tempo, tá? E é diferente do vinho, não funciona da mesma forma. Então esse produto aqui... O vinho tem uma oxidação controlada. Justamente. Pela rolha, o quanto de oxigênio fica na garrafa, o tempo que fica. E muitas vezes desejada. Desejada e tem vinhos que também, como o azeite, tem aquele vinho que é para ser consumido novo. Exato. E tem aquele que tem que é de guarda. Isso, que tem que madurar. Não é todo vinho que é de guarda, né? Tem vinhos que são para consumo rápido, como é o azeite. E tem vinhos que sim são de guarda quando ele demonstra personalidade, né? Ou uma característica de maior qualidade. Então, o azeite de oliva, basicamente, por ser o suco da azeitona, ele tem, a gente tem que consumir ele o mais rápido possível. Então, o que a gente basicamente fala pro pessoal de casa, assim, que não conhece muito de azeite? Tem algumas coisas que são máximas. A primeira delas, esse é um produto que, com a ação da luminosidade, ele oxida, ele perde qualidade. Então guardar em lugar escuro. Guardar em lugar escuro e quando for comprar, compre em garrafa ou âmbar ou em tom esverdeado. Lata. Tá? Lata é melhor do que vidro transparente. Ou recipiente de plástico, por exemplo, é melhor. A lata é melhor. Leitosa. Calor. Perfeito. Isso é perfeito. Justamente. É uma valor agregado. A linha da Estância das Oliveiras que a gente utiliza... É cerâmico isso aqui? É cerâmica, exato. Isso a gente manda... O que tem a cerâmica? Por que ela ganha do vidro ou do plástico, né? Ou da lata, por exemplo? Eu acho que primeiro, questão luminosidade zero. E temperatura. Temperatura. Exatamente. Então ela mesmo que a gente estiver aqui a 30 graus, ela mantém muito mais temperatura, ela é térmica. Então isso faz com que o produto que esteja aqui dentro não perca qualidade tão rapidamente, quanto os outros vasilhames que a gente citou, tá? Uma outra coisa que é super importante, por favor. Deixa eu colocar uma coisa para vocês. Todo mundo que a gente vê no Brasil, que vem aqui, pergunta o seguinte: a primeira coisa que olha nessa tabela que nós somos obrigados a colocar do exame químico, a primeira coisa que eles usam é acidez. A acidez não representa a qualidade do azeite. Isso é uma coisa que todo mundo... Segunda coisa, não representa nada no sabor, no gosto, em nada. É um índice químico. Tá? Então, o nosso normalmente é 0,1.
Tá? Nós tivemos esse ano Baixíssimo. 0,005 de acidez, ou seja, nada. Mas o índice que vocês devem se referir é o peróxido. O peróxido determina, entende, se o azeite pode ser um pouco longevo ou não. O peróxido ele pode ir de 0 a 20. Os nossos normalmente têm um interesse. Então significa que é um azeite até que pode durar. Mas se tu quer guardar, tu vai perder qualidade. Tem que consumir quanto antes melhor. E essa tabela Mas o fala índice dos é o fenóis? peróxido. Isso aqui é índice de laboratório. Perfeito. Esse é feito pelo laboratório da Embrapa ou de São Paulo também, que a gente mandava para lá. Serilab. Hoje é de Serilab. Hoje normalmente é da Embrapa, mas o índice que vocês devem olhar é o peróxido, para saber se o azeite é um azeite realmente... Porque o azeite lampante ele pode ser tratado quimicamente para baixar a acidez dele e ele é colocado junto com azeite virgem para vender como se fosse extra virgem, concorda? Acontece muito isso. O migué, o velho migué, né? Migué. Que não... Tu baixa a acidez dele quimicamente. Ninguém que Mas compra nunca vai vai dizer, ser extra virgem. nunca vai ser saboroso. O azeite lampante, nos países que tem uma cadeia já produtiva estruturada, né, que são esses países que entregam muito azeite aqui pro Brasil, ele vai para outro tipo de indústria, tá? Ele é reindustrializado para perder essa característica de organoléptica Ruim. rançosa ou entre outros fatores que pode ter. Desfavorável, indesejada. Indesejado. E ele é desaborizado, tá? Ou seja, ele não tem cheiro e não tem gosto, tá? E ele fica com um nível de acidez em torno de 0,3. E aí é E aí ele considerado pega acidez e de um extra engorda virgem. junto com azeite de oliva ou ele dilui um extra virgem. Né? Eu cheguei a ver na Itália diluições de 3 para 1 e de 5 para 1. Ou Nossa. seja, eu pego 1 litro desse tipo de azeite aqui, De alta qualidade. de alta qualidade, para 3 litros de óleo de oliva desaborizado, que veio do lampante, tá? Ou veio da segunda prensa sem da nossa qualidade. Sansa, tá? Porque tem... Por isso que o pessoal fala, teu azeite é a primeira prensa ou segunda prensa. Tem dois, a nossa é primeira prensa frio. Esse é o tipo de produto que vai entregar. O meu subproduto da extração aqui da Estância das Oliveiras, ele pode ser reindustrializado e fazer uma segunda prensa. Quimicamente. Geralmente essa prensa ela ocorre com alta temperatura, acima de 120 graus e usando solvente químico. Onde tu Tu já ainda retira destruiu. produto dali. Mas não tem qualidade. Só que aquele produto ele vem com uma outra termologia, ele vem com uma termologia que chama óleo de oliva, que é a mesma termologia que o lampante vai Usa. para água e indústria, é desaborizado e eles voltam os dois como óleo de oliva. Sim. Tá? E esse é o produto para esses países que têm a cadeia estruturada, que é eles o não que querem. eles utilizam para fazer engorda de azeite, o batismo que a gente chama, né? Então eles pegam um óleo de oliva, um extra virgem, diluem 1 litro para 3 litros de óleo de oliva desaborizado ou 1 litro para 5 Nossa. de óleo de oliva desaborizado. Tá? Fazer render. Então, e lembrem, né, que esse é um produto que é o segundo produto mais adulterado do mundo. Ele só perde pro pescado. Pescado em primeiro e azeite de oliva em segundo. Isso eu não estou falando só no Brasil, eu estou falando a nível mundial. Qual é o tempo E várias de tu necessidades. começar a introduzir o pomar e ele a produzir? A gente fala o tempo mínimo entre a introdução do pomar e as primeiras produções, tá? São de 4 anos. Quando que ela essa árvore atinge o ápice produtivo? A partir do 6º para o 7º ano. Tá? Ela começa com produções maiores, 15, 20 quilos por árvore, tá? Antes disso são pequenas quantidades, 4 quilos, 2 quilos, sabe? Até o 4º ano a gente consegue aí chegar com árvores aí na casa de 5, 7, 10 quilos, já é uma produção muito interessante para uma árvore de 4 anos. Não é todo pomar que consegue ter Mas como o seu Lucidio falou, isso. é preciso um acompanhamento, é preciso orientações. Eu vejo muitas vezes que as pessoas gostariam de fazer. Eu mesma tentei, eu plantei 500 pés na minha fazenda. E eu tô com dificuldade, porque, no entanto, tu quer produzir soja, chutou uma pedra, brotou gente querendo te vender, defensivo, semente, rede técnica É uma cadeia de bem apoio, estruturada. uma cadeia a cadeia extremamente bem estruturada. Vocês estão formando. É muito diferente. É muito diferente, exatamente isso. E é uma suporte é cultura, difícil. como o pai comentou antes ali, é uma cultura muito nova. E a gente, aqui no Brasil, ainda pena
por um atendimento técnico de alta qualidade, né? Os produtores que estão conseguindo destoar nível de atendimento de planta, produtividade, qualidade, são produtores que se formaram fora. Então tem um mercado para agrônomos e técnicos Sem dúvida. nessa área. Sem dúvida. Eu sou médico veterinário de formação, mas se eu tivesse que quisesse agronomia, eu com certeza seria um viés, porque eu vejo assim uma dificuldade gigantesca na parte mão de técnica, assim, de mão de obra, Muita. e especificamente na parte da olivicultura aqui no Passei estado. na pele, ainda passo. E eu não digo só no estado, né? É Brasil inteiro. A gente tem problema, sim. É uma coisa que todo aprendizado que a gente teve fora do Brasil, teve coisas que a gente botou em prática aqui que não deram certo, que a gente teve que adaptar a técnica, porque aqui a gente tem um tipo de clima totalmente diferente do que é de Do lá. resto do mundo. Então foi justamente por isso que o pai comentou que a gente foi penoso o começo, justamente porque a maioria dos técnicos viajavam, viam fórmulas em Portugal, Espanha, Itália, Grécia, Que teriam que fazer o mesmo formato aqui. e que queriam fazer o mesmo formato aqui, só que lá o índice fluviômétrico em alguns países é de 600 milímetros, 600 milímetros eu tive no último mês aqui, tu entendeu? Então não se aplica. A gente tem que sim trazer esse conhecimento de lá, mas conseguir a aplicabilidade aqui, Adaptar. nos trópicos, tá? Porque Semana é passada- diferente. Semana passada a gente perdeu uma pessoa que foi muito importante para o agro brasileiro, que foi o Alisson Paulinelli. Espetacular. Espetacular. O seu Lucídio falou sobre o apoio da Embrapa. Esse homem revolucionou fazendo exatamente isso que o André está colocando. Devemos ele à agricultura tropical. A tropical, nossa de alta agricultura- tecnologia e preservacionista que temos hoje. Que não é a agricultura europeia, concorda? Não tem É a, nada a ver. agricultura, a Totalmente nossa agricultura. Totalmente Muito diferente. mais sustentável, inclusive. Muito É. mais, inclusive, e com métodos e técnicas muito diferentes, porque a situação do clima é outra. Mas agora me diz uma coisa, eu tô aqui com o meu copinho. Tu já ele esquentou tá bastante lá? uns 32 graus. Eu 28. abandonei o meu. Então tá. Gente, sentiram o cheiro? Com Gostaram? certeza, muito. Sim. Conseguiram perceber que Com certeza. é tomate, chicória, rúcula, erva fresca, né? É muito, muito gostoso. Esse azeite, como eu falei, ele é um blend, tá? De ascolana com picual. Ok. São duas características que elas têm, essas duas variedades, dessa erva fresca, desse frescor, tá? E essa complexidade a nível de aroma. É muito, muito gostoso. Então, o primeiro patamar alcançado que é a gente cheirar. A gente sentir esse cheiro de natureza, que eu chamo, né? Fruta, verdura, coisas que lembram que a gente está numa fazenda, numa horta de manhã cedo, tá? Perfeito. E o segundo patamar é na boca. Então, o que a gente vai fazer? A gente A vai... cor não interessa. A cor não me interessa, tá? E justamente por isso que o copo é pigmentado. O azeite ele ser amarelo ouro, amarelo esverdeado, verde escuro, não me interessa. Tá? É justamente por isso que a gente desconsidera isso a Isso nível é uma de avaliação. característica da área, do local. Pode ser do local, do tipo de equipamento, pode ser da variedade que a gente está extraindo. Da Tudo época de isso, Ponto de colheita. tudo isso vai influenciar diretamente na pigmentação do azeite, tá? Então é justamente por isso que a gente não leva isso em consideração, tá? E agora a gente vai para o segundo patamar. O que a gente vai fazer? A gente vai botar esse gole na boca, a gente vai passar pelas duas bochechas, fazer e depois a gente vai serrar os dentes com azeite ainda na boca e vai fazer duas puxadas de ar de mesma intensidade, tá? E tamanho. Quando a gente começar a sentir uma picância na garganta, a gente vai engolir esse azeite. E a gente vai ter duas percepções, o amargor em boca, tá? E o picante na garganta, que a gente chama de retrogosto, tá? Só 2 produtos do mundo têm o retrogosto, o azeite de oliva e o vinho, tá? Vamos provar então? Vamos lá. Sentiu o Com picante certeza. amargo na boca, que parece comer uma E a salada de picância rúcula muito forte. É persistente. Radite, Com certeza. tá? Uma outra coisa que a gente fala, por que a gente faz o gole, a gente bota na boca e passa pelas duas bochechas que eu pedi para vocês? Pra gente perceber a fluidez. Azeite de baixa qualidade não é fluido. Ele fica com... Mais pro lado da graxa. Isso! Sabe Fica com aquela a boca ovelha... engraxada. Aquela E agora ovelha ficou com a gorda boca que a gente limpa. corta, aquela ovelha gorda que a gente corta e depois que esfria a tábua fica aquele Dura. sebinho. Exata. Tu pensa naquele sebo que tu passa assim e lambe aquilo. É aquela sensação, é grosso na boca, é grosseiro. E isso é uma das coisas que a gente avalia na avaliação, né, da degustação, é um dos parâmetros, que é Uma delícia. super importante. Sentiram muita, eu sinto tomate na boca, muito manjericão.
Relva, é grama. E muita rúcula, chicória radite, assim, folhas verdes azedas, isso que a aí, gente chama. folhas Sabe? verdes. Fortes na boca. Então isso é uma peculiaridade. Isso muda de uma para outra. Conforme cada uma delas. Uma arbequina vai ser mais delicada, uma coronei que já vai ser um azeite médio. A gente pode dividir os azeites entre suaves, médios e intensos. Faz blend. E os blends. O blend, tu pode misturar um suave com médio com intenso. Tu pode misturar, fazer um blend de intensas, um blend de suaves, por exemplo. Dá para fazer. Isso depende do que tu quer pro produto. Mas, basicamente, a gente vê com as pessoas que nos frequentam aqui, que eles gostam de azeites entre médios a suaves. Azeitona verde e a roxa são diferentes? São. Basicamente, pontos de maturações diferentes. É a mesma árvore. São a mesma, mas em pontos diferentes. Pontos diferentes de maturação. Então eu pego lá a gente fala muito disso nas variedades de mesa, né? Tu compra lá uma variedade de azeitonas verdes e uma lá de azeitonas maduras. São as mesmas? A imensa maioria delas são as mesmas, o que difere é o ponto de maturação. As azeitonas, isso é uma coisa bem interessante que é bom a gente falar. A gente pode subdividir as classes de azeitonas. A gente tem azeitonas que são especificamente para mesa. Tem vinho. Como vinho. A gente tem, por exemplo, uvas que são de mesa, dedo de dama. São né? a mesma, mas são azeitonas para mesa, para isso. consumo, tá? E tu tem variedades que são de dupla aptidão, ou seja, mesa e azeite, tu pode fazer com elas. E outras variedades são especificamente para azeite. A gente tem aqui, a imensa maioria, obviamente, das nossas azeitonas são para azeite. Mas a gente tem azeitonas aqui que são de dupla aptidão também. Como é o caso, por exemplo, da ascolana, por exemplo, que a gente tem, a galega e também a amazanilha. Tá? Alguém lembra o nome daquela enorme que está no supermercado agora? Gordal. A Gordal. Tem Gordal e Mazanilha. Essas duas são Gordal. E o nome é por isso, porque ela é gorda. Carnuda. Tá? É carnuda. É quase uma ameixa. É exatamente, desse tamanho, gigante. A maioria das azeitonas de mesa hoje que estão vindo para cá, elas estão vindo, o pessoal não sabe, mas elas estão vindo do Peru. Peru é muito bom produtor de azeitona de mesa. Tá? Eles produzem a 300 metros de altitude, junto do Pacífico, numa região de deserto com um sistema de irrigação. De irrigação. Só que como é que eles fazem a polinização lá? Não é por frio, é por deficiência hídrica que eles tiram a água total. 90 dias depois da colheita. Aí dão água com alimentação, dão floradas espetaculares e tem uma produtividade incrível. Eu vejo que tem azeitonas com recheio, tem N produtos que podem ser feitos. A pituline francesa, pituline já é pequenininha, né? Piccolo, desse tamanho aqui, é pícola, como se diz. Sensacional. E no mercado brasileiro tem uma que eu adoro comprar, que ela se chama azeitona com tempero mexicano. Eu já vi. Pá, e não comprei. Boa. Uma delícia? Bah, Mas vou fazer a aquisição do produto. É a que eu gosto. Que delícia! Gente, eu não gosto de fazer azeitona de mesa. Tá? Dá uma mão de obra desgraçada, às vezes tu acerta, às vezes tu erra, daí eu desisti. E muito tempo, né? De conserva, até poder consumir. Não, o problema é o seguinte, é paciência, é aquele negócio, quem gosta de paciência e tal, eu acho que é genial. Eu já sou mais... imediatista. Eu gosto de matar o bicho e comer. É, isso aí. Eu ia dizer imediatista não, porque o quanto ele esperou até conseguir produzir, né? Exato, é muito tempo trabalhando com isso, né? Pra gente chegar onde Não, mas aí é teimosia. Teimosia. Aí, teimosia, de alemão, talvez. Pode ser, na minha família é tudo alemão. E eu casei com uma loira legal pra caramba, italiana. Da onde? 52 anos de Passo Fundo! Nasceu esses pequenininhos aqui. E olha, vou dizer uma coisa, se falam de casamento, etc, etc, é muito bom estar casado com essa loira. Que coisa boa. Que bom. Quantos netos já? 3 filhos? 3 filhos, todos trabalhando aqui também dentro da quinta e aqui da estância. E esse tipo de trabalho que nós fazemos na quinta e aqui, além dessa beleza de azeite, dá orgulho para a gente.
entende? Que eu acho que a gente tem que estar fazendo uma coisa boa. Aprendendo na marra aquilo que tem que aprender e transmitindo para quem precisa. Eu acho que unindo isso a aí família. vale. E é o que nós estamos fazendo. E conta um pouquinho mais para nós sobre... Netos são 6 já. São 6, olha aí, ó. Os teus gêmeos. O Rafael, que é o do meio, tem 3 meninos e o Lucas, o mais velho, tem a Maria Eduarda, que é a Duda. Uma menina Uma só. menina só. Já A vivenciando princesa aqui. A da rainha. família. Seu Lucídio, e hoje nós estamos aqui na Estância das Oliveiras, mas vocês também têm um outro projeto que chama Quinta da Estância. O senhor pode contar um pouco para nós sobre como que funciona? Bom, a Quinta da Estância, na realidade, é uma ideia da minha esposa. Ela é especialista em novas técnicas de ensino. Trabalhou muitos anos no Instituto de Educação, que era um colégio referência aqui no Rio Grande do Sul. E lá são aulas práticas. Aquilo que a gurizada está estudando na teoria vai ver a prática aqui como está funcionando. Nós trabalhamos de maternal até a universidade. Hoje nós temos 72 professores formados. Isso aí tem uns 20 e poucos com mestrado e doutorado. Desde maternal à universidade. São aulas específicas. Tá? Quando tu vê ao vivo, tu não esquece mais. Não, com Então certeza. esse que é a base do trabalho da Quinta. Nós trabalhamos a média ali entre 70 e 80 mil alunos por ano do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, vem do Uruguai, vem da Argentina. Nós temos aula em português, inglês, francês, espanhol, italiano e Mibiá-Guarani. E também em Libras, tá? Que nós recebemos bastante escola digamos assim, com essas necessidades. A Quinta começou há 31, 32 anos atrás. No primeiro ano nós recebemos 17 escolas e 14 escolas que vieram no primeiro ano vêm até hoje com as mesmas séries. Elas Que vêm para joia. passar o dia, para fazer uma aula prática. Eles vêm normalmente, é o seguinte, escolas mais próximas, tá? Elas vêm para turno manhã ou tarde ou o dia inteiro. As mais longe vêm para passar dia aqui, ou 2 dias ou 3 dias, normalmente é 2 dias, porque é muito grande a infraestrutura da fazenda e o tipo de atividade que a gente desenvolve. Então, normalmente eles vêm, daí nós temos dormitório. Nós temos dormitório em beliche e treliche, em, digamos assim, em peças grandes que cabe bastante criança. E temos trabalho também noturno, desde a parte de constelações e tudo, como uma coisa bem interessante, que nós temos a Trilha das Almas Penadas de noite. Que Como muito é que é legal. isso? Leva susto pra caramba. O problema é o seguinte, depois que tu vê uma coisa que tu não entende, a parte seguinte, se mexer um galho, tu já leva um baita de um susto. Então a gente faz, digamos assim, conta algumas histórias cavernosas, tal, brincadeira, mas no final eles adoram, saem. Tá? Completamente E fica um fora da mexendo rotina. enquanto tu levar mais susto do que eu, porque não sei o que. É um negócio bacana pra caramba. Quantas vêm num dia? Nós temos os dormitórios lá, a infraestrutura completa que se tem ali, nós temos açougue, nós temos padaria, tem, digamos assim, os refeitórios grandes. O evento, digamos assim, maior que nós recebemos foi 3.500 pessoas. Agora esse ano está marcado um evento para 5.000 pessoas num dia só. É um transatlântico, 5.000 E pessoas. a gente É trabalha muita gente. bastante ali, por exemplo, na faixa mais pesada, que seria fim de setembro, outubro, novembro, dezembro, entre 800 a 1.200, 1.400 pessoas dia, de segunda a segunda. Tá? Não para, nós temos uma equipe muito grande, tudo pessoal aqui ao redor que a gente treinou. Monitores são 72, que eu já falei antes, né? E é uma estrutura super bacana, hiper premiada. Foi o primeiro para fazer parte do clima da ONU, como é que é, André, me ajuda aí. A gente teve o Prêmio MPE Brasil também, de micro e Sim. pequena empresa, na questão de sustentabilidade. Né? A Quinta da Estância ela trabalha fundamentalmente na parte de turismo rural pedagógico. Né? Foi com isso que a gente se baseou. Esse intuito. Com esse intuito. Né? E é a maior do Brasil no segmento. Então aquela estrutura
quando começou, era um sítio bem pequeno que o pai e a mãe compraram com a ideia de trazer os filhos e criar os filhos com essa coisa rural. Sim. Né? Era uma área de 1,5 hectares, depois virou 3, depois eu acho que quando abriu a quinta tinha 6, né, pai? Pois é. E aí a partir dali começou esse trabalho e a empresa foi dando certo e a gente foi, conforme ela foi dando certo, a gente foi anexando mais área. Né? E essa parte aqui da Estância das Oliveiras foi agregada, a gente comprou essa área aqui fazia em torno de mais ou menos uns 6 para 7 anos. E as crianças vêm para entender que o ovo não dá na caixa. É exatamente isso, nem a galinha dá no freezer do supermercado, ali, a galinha pelada. Então, a ideia é justamente essa, né? O leite no meio da caixinha. É essas coisas que a gente tenta desmistificar ali, né? Imagina que a gente está em Viamão, a 28 quilômetros de Porto Alegre, maior centro... Do sul do Brasil. É muita gente, é todo mundo morando em apartamentos. Essa vivência rural, ela tá sendo perdida. É diferente para quem mora no interior, a gente tem um tio, um primo, um contato maior. Parente, alguém que tem uma propriedade rural. Mas aqui a gente tem frequentemente crianças que vão ali, que não entendem, vão ver uma ordenha de uma vaca e ficam enlouquecidos ali, sabe? Vão coletar ovos ali nossos galinheiros ali, e acham que o ovo realmente vem da caixa do super, o leite vem da caixa do super, sabe? Então a gente tenta nisso aproximar essas crianças da realidade do meio, né? Desse meio rural. Depois de eu abrir o meu óleo na minha casa, quanto tempo eu posso armazenar com qualidade? E como armazenar? Perfeito. A gente fala, para a maioria das pessoas entenderem, né? A gente tem 3 vilões do azeite de oliva. Dá para considerar 4 até. Tá? Então, quais são? A gente tem luminosidade, temperatura, oxigênio e tempo, seria o 4. Que daí a gente já falou de pegar o azeite de oliva da safra, tá? Okay. Então, o tempo também pode ser considerado. Dentro disso, eu comprei o azeite, vou começar a consumir na minha casa. O que eu falo para as pessoas que nos visitam? Se tu não é um grande consumidor, pega vasilhames de menor tamanho, 250 ml, tem algumas garrafas agora que a gente está vendo a nível de mercado de 300, no máximo uma garrafa de 500. Mas não compra aqueles galões de 5 litros ou de 3 litros e 600. Por quê? Quando eu abro a garrafa... É para consumir. É para consumir. E consequentemente aqui, por exemplo, a gente geralmente a gente inertiza a garrafa com argônio. Tá? Que é um gás, né? Um tamponante, é um gás neutro, né? E ele vai retirar o oxigênio, 100% aqui dessa garrafa. É guardado sem oxigênio. Exatamente, ele vai estar tamponado aqui, o argônio, ele vai estar, o azeite vem até aqui, e isso aqui é o argônio, basicamente, é um jato de argônio que a gente dá quando a gente vai fazer o engarrafamento. Isso vai conservar o azeite com maior qualidade, porque ele não vai ter em contato com o oxigênio, que propicia a oxidação. Dentro desse primeiro passo, quando eu abrir a garrafa lá em casa, vou começar a servir, a gente vai começar a provar, o que vai acontecer? Esse argônio vai se dissipar e vai entrar oxigênio. Então a gente sempre fala, a grosso modo, que depois de aberto um azeite, a gente tem que consumi-lo em 30 dias, tá? Ah, ok. E aí, além dessa questão que agora a gente estava abordando do oxigênio, dentro das outras questões que eu estava comentando, a questão de temperatura, onde é que vai guardar? Eu já frequento casos de amigos meus que o cara bota o azeite de oliva do lado do fogão. Não é ali que tu tem que guardar. Ali do lado da temperatura. Exato, tu tem uma abrangência térmica muito alta, né? Daqui a pouco esquenta, daqui a pouco baixa, daqui a pouco esquenta, daqui a pouco baixa. Então, resguarda um azeite de oliva numa prateleira ao abrigo da luz mais fresquinha que tu tiver em casa. É isso. Tá? Basicamente é isso. E a outra coisa está associado ao vasilhame que tu vai comprar, que é a questão da luminosidade direta. Que aqui a gente usa muito cerâmica, porque é um produto que não passa luz. Não passa luz, ela é térmica, então ela conserva melhor esse azeite dentro dessa garrafa. E tu tens e se tu, por exemplo, utilizares um vasilhame em plástico, um vasilhame transparente, isso aí tu tem que ter bastante cuidado. Geralmente, vasilhames transparentes, eles permitem uma luminosidade mais intensa no produto. Uma fotodegradação. Exatamente, isso vai causar uma fotodegradação e a gente vai ter um produto rancificado com certeza. Tá? Então, isso são duas coisas que a gente tem que levar muito em consideração. E aí a quarta seria a questão do tempo, né? Que é justamente o que a gente falou anteriormente, que é a questão da safra. Consumir e comprar azeites da safra. Se estamos na campanha, né, na safra de 2023, consumam azeites de 2023.
Um outro toque que a gente sempre fala, principalmente isso vale para esses azeites importados que chegam aqui no Brasil, que a gente já comentou aqui conversando, é a questão da validade, do engarrafamento. Geralmente eles se baseiam no período de validade no dia do engarrafamento do produto. O dia de engarrafamento não quer dizer o dia de safra. Extração. Tá, de extração. Então isso é uma das coisas bastante importantes para esses azeites importados que chegam lá. Ele foi engarrafado agora, hoje, dia 4 do 7 de julho de 2023. Ele vai ter 2 anos, 24 meses a partir daí. Só que esse azeite, ele foi feito quando? Ele foi feito em 2022, foi feito em 2021. Tá? Então um azeite que vem justamente por causa desse tempo de guarda, se degenerando e perdendo qualidade. Tá? Perdendo o melhor do azeite. Sempre a safra e a questão do engarrafamento é importante a gente levar em consideração. A Europa, para dar uma ideia para vocês, ela começa a colher em outubro, acaba normalmente em dezembro, eventualmente janeiro. Então, esse aqui seria, digamos assim, a data que seria posto no azeite da safra. Só que eles vão engarrafar lá na frente. Então botam a data lá da frente do engarrafamento, não essa data aqui. Para teoricamente ganhar um tempo de prateleira? Exatamente. É irreal, porque Sim. baixa a qualidade. Sim. Baixa a qualidade mesmo. Com né? certeza. E outra coisa, se tu observar o peróxido dos que vem, o peróxido pode ser de 0 a 20. Os nossos normalmente são 3 e pouco. A maioria dos europeus tu vai ver que ela lá em cima. É azeite que não dura. Tá? Quanto mais próximo do 20, menor A Menor a durabilidade. capacidade do azeite Menor a durar. qualidade. A qualidade e a durabilidade desse azeite. O peróxido está associado diretamente à durabilidade. Ok. Quanto que esse azeite vai ficar nessa garrafa conservando as qualidades que ele E tem. os fenóis não constam nessa Os fenóis aí não constam diretamente, até porque eles são cíclicos, depende de cada uma das caças, como eu falei anteriormente, né? E a E isso é sensorial. um exame Sim. que ninguém bota a nível de garrafa. A gente fala sobre a casta e a determinado nível de polifenol que ela pode ter, Ok. ou que ela deve ter, tá? E isso é perceptível na degustação. Quanto menor o conteúdo fenólico, menos frutado, menos picante, menos amargo ele vai ter. Ok. E isso tu tem que associar diretamente. Tu vai provar um azeite, ele é delicado, ele não tem muita picância, não tem amargor, tu pode saber que o nível de polifenol dele é baixíssimo. É baixo. Tá? Quando tu pega um azeite com frutado, picante, amargo, sabe, um azeite bem pungente, bem forte, o teor fenólico dele é maior. Aí o pessoal pergunta aqui direto, mas qual é o azeite que é melhor para minha saúde? É óbvio que tem maior conteúdo fenólico. Novo. Além de ser novo, é a casta que Sim. tem maior. Ou seja, a gente está falando de azeites que são intensos, tá? Lembra que eu falei lá das Claro. categorias de azeite? Aham. Suaves, médios e intensos. Esse aqui, Suave no tem um nosso nível caso. fenólico. Esse aí, o Coratina, o próprio Los 12, ele fica no médio alto, o Coroneik também. Esse aqui Né? O tu falou Frontoio é um mais azeite de intenso. 600 pontos. Esse aí é um azeite de nível de polifenol aí tranquilamente na casa de 650, 680. Coratina em torno de 700. Nossa. Se a gente botar o Los 12 em torno de 580, 600. A gente tem o Frontoio 650, ele é mais pungente do que o próprio Los 12, né, o Frontoio. E isso vai se subdividindo. Esse conteúdo fenólico, ele representa duas coisas. Primeiro, teoricamente é um produto mais saudável para quem consome, só que de vez em quando a gente tem que associar isso ao consumo. Tem pessoas que não estão preparadas para um nível de picância e amargor tão pungente como aquele Acabam produto lá. escolhendo um de pior qualidade. Na verdade não é a pior qualidade, a qualidade é a Menos mesma, ele é polifenóis. top, só não tem o Ok, mesmo entendi. nível de polifenol, mas ele faz bem para a saúde igual. O que a gente está falando é de nível fenólico. Entendi. Essa é a discussão. A qualidade é outra coisa. Né? E aí não se compara. Um azeite arbequina que tem um conteúdo fenólico mais baixo, ele vai ser um azeite de qualidade Altíssimo. superior. Muito bom, excelente, inclusive para a saúde. Mas ele não vai ter o conteúdo fenólico, nunca na vida ele vai ter, de um Coratina, por exemplo, ou o caso desse blend aí que é o Signature, né? Que são produtos mais pungentes, a gente já usa variedades um pouco mais violentas, né? E a mulherada isso. quer saber, engorda? O azeite, ele é um produto que, se bem consumido, ele não engorda, né? A gente consome
há muitos anos isso, óbvio, né, que tá certo. Meu amigo Tem que rindo ser aqui. bem consumido. Se a gente consumir e não fazer exercício físico, não adianta, né? É um produto que a gente tem que consumir na nossa mesa diariamente e a nossa família consome diariamente. E é impressionante assim o que a gente sente diferente quando a gente consome um produto de alta qualidade, né? Assim, a nível de saúde, né? O azeite tem vários trabalhos, tu abordou isso aqui, uma parte do que a gente conversou sobre a questão de saúde que ele entrega, né? Só que é um óleo vegetal, é uma gordura. Então, como é que ele tem que entrar na tua dieta? Ou ele vai ter que entrar substituindo uma outra gordura que tu já usava, tá? Ou tu vai entrar com isso junto com o exercício físico, junto com se cuidar de todo o ciclo. Não é a pessoa chega aqui, eu posso tomar essa garrafa Não, inteira tudo aqui, mudou. Não e ser sedentário. Não Cê- pode. Sabe? É. Ele Mas- vai te ajudar em parte. É que a gente vai fazer o consumo de uma gordura, de qualquer Depende- forma. Exato. Depende, sabe do quê? Do que a gente vai adicionar o azeite. É, Ah, sim. também. Quer dizer, que se vai a gente cozinhar. botar, entende, numa senhora macarronada é uma coisa, se a gente botar, Uma Numa carne é outra, né? saladinha. Numa salada é outra, exatamente. claro, vai, É o que ele vai ser harmonizado. mas vai melhorar ambos. Baita papo, né, Camila? Baita papo. Aprendemos um pouco hoje. Muito. Eu gostaria de agradecer os nossos apoiadores, que é a Agrocerati, a Agrometa, a Save Farm, a UR Genética e Sementes e o Sicredi Integração dos Estados. Isso aí. E a Eu vocês por terem nos recebido aqui também. hoje. Foi o maior prazer, a gente está à disposição. A gente adorou estar aqui com vocês falando um pouco de azeite de oliva, qualidade e um pouco da história aí do projeto que a gente começou. Prazer foi E todo tomando nosso. um bom vinho. Vamos fazer um brinde, brindar então. esse encontro. E um baita azeite também. Aê! Obrigada, pessoal. Então, pessoal, passando para agradecer que esse nosso papo maravilhoso hoje aqui em Viamão, na Estância das Oliveiras, foi proporcionado pelos nossos patrocinadores que vêm conosco desde o início, a Pioneer, a Bayer e a Jato. Muito obrigada. Agrobar.